Salve galera, Jonathan Fernandes. Esse é o plataforma de número 34. Eu gravei com o Eduardo Lopes, jogador acreano, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele aí no futebol. Ele fez uma belíssima campanha pelo Atlético Acreano em 2016, 2017, 2018. E ele conta um pouquinho da história dele. Foi muito massa gravar com ele, cara. Eu sou fã dele pra caramba. Como eu falei durante o episódio, você vai perceber alguns grilos durante a conversa, alguns barulhos de cachorro durante a conversa, porque eu gravei aqui fora, na minha casa, aqui na parte externa da minha casa, digamos assim. E onde fica a minha cachorra, onde fica os barulhos de grilo realmente. Mas o episódio ficou muito massa. Acredito que o Phil fez um excelente trabalho de edição. E, assim como o Phil fez um belíssimo trabalho de edição, a Quadrorama também faz belíssimos quadros. Eles personalizam o seu quadro, eles vendem quadros temáticos, né? Quadros de super-heróis, quadros de grandes figuras. E, cara, a Quadrorama é a nossa parceira nesse mês de agosto, tá? Você pode ir lá, o preço é bastante acessível, tá? Não é aquele preço exorbitante. E a qualidade do produto, né? Que é outra coisa que, fora de série, a qualidade do produto é muito bom. Você que quer personalizar aí o seu quarto, o seu estúdio, sei lá, o seu apartamento, cara, Quadrorama, a gente indica. O link vai estar aqui no nosso post. Lá no nosso Instagram também tem link. Você pode entrar lá e verificar melhor todos os quadros da Quadrorama, os preços, né? Você pode pesquisar também o seu CEP também para verificar o valor do frete e tudo mais. E uma coisa que eu posso falar como consumidor da Quadrorama, a entrega é muito rápida, tá? Pode ter certeza que a entrega é muito rápida. Eles tentam fazer esse trabalho o mais rápido possível para que o cliente seja atendido da melhor maneira, beleza? Então, Quadrorama é nossa indicação, nossa patrocinadora durante todo esse mês de agosto, beleza? Então, cara, sem mais delongas, vamos pro episódio. Salve galera, tá no ar mais um plataforma de número 34. Tô aqui com o Eduardo, atual jogador do Ituano, cara que há muito tempo eu queria gravar com ele. A gente tentou remarcar várias vezes e nunca dava pra conseguir a agenda, e agora até que enfim a gente conseguiu gravar. Eduardo, se apresente aí pra quem não te conhece, mano, fala quem você é pra gente poder começar. Fala rapaziada, aqui quem fala é Eduardo Lopes, ex-atacante aí do Atlético Acreano, com passagens ano passado aí pelo Red Bull e Operário, e esse ano a gente está aqui no Ituano. Da hora, mano. Eduardo, já vamos começar, vou tentar te explicar um pouquinho como é que funciona o programa, que o plataforma ele é um programa de bate-papo, ele não é um programa de entrevista, porque o programa de entrevista o cara vai atrás da vida do cara, faz um monte de pauta, um monte de pergunta, enfim. E aqui não é o caso, aqui é mais a resenha mesmo, coisa que você como jogador já tá acostumado, né? Aquela coisa da resenha, de trocar ideia e tal, sobre vida. Obviamente que eu como torcedor do Atlético, e por você ter tido uma passagem muito legal no Atlético, vou tirar algumas dúvidas como torcedor na sua passagem brilhante aqui pelo Atlético. Mas a gente vai trocar ideia sobre o que vier na cabeça aí, e você fica à vontade também pra trocar essa ideia, beleza? Beleza. Então vamos começar. Mano, você é daqui de Rio Branco mesmo ou não? Sou de Rio Branco. Agora, você começou no Atlético ou você começou... Na verdade, como é que foi a sua entrada no futebol? Na realidade eu comecei, meu primeiro ano profissional foi em São Francisco, né? Uhum. O futebol, cara, é uma coisa que corria no sangue já, né? Sim. Gostava muito desde menino, na minha casa lá já tinha um campo, desde menino já jogava. Então aquilo foi crescendo e meu pai, minha família assim não era muito de gostar. E eu digo, é uma coisa que eu gosto, vou insistir. Então, como ele pedia muito pra mim negócio de estudar, essas coisas, eu consegui estudar, terminar meus estudos, até me formei ainda,
Sou formado em administração de empresa, Olha. mas enfim chegou o momento que eu disse, vou seguir meu coração, vou seguir o que eu quero mesmo. E foi onde eu decidi seguir a carreira futebolística. Fiz depois do São Francisco em 2009, pulei pro Andirá, fui artilheiro do estadual pelo Andirá em 2012, subi o time do Andirá da segundinha em 2011, em 2012 eu renovei lá, fui artilheiro do campeonato com 13 gols, melhor atacante, e depois de ser artilheiro cheguei no Atlético em 2012 para a Série D, né? E a partir daí fiz uma Série D boa também, saí do Atlético, fui pro Remo em 2013, 2014 voltei pro Atlético, 2015 continuei no Atlético, 2016 no Atlético. Foi um ano que fizemos um ano muito bom, foi um ano que o Atlético tinha 25 anos aí sem título, a gente foi campeão. E chegamos no jogo do acesso da Série C, um jogo que ficou marcado para mim pelo fato de, no jogo decisivo, ter eu perdido um pênalti que dava nós a classificação. Mas continuei no projeto. 2017 saí pro Motoclube, o time que a gente tinha perdido no jogo do acesso, mas só fiquei no estadual. Voltei pro Atlético para continuar aquilo tava me mastigando, aquele pênalti perdido, aquela torcida apreensiva pelo acesso. Então voltei junto com os companheiros e graças a Deus foi um ano mais feliz, conseguimos o acesso. Renovei 2018, né? Aí batemos no acesso da Série C, mas infelizmente não chegamos. Mas foi um ano muito bom, foi um ano que foi visto para todo o Brasil, um ano que as televisão ficaram impressionadas com o futebol que o Atlético Acreano estava jogando. Não só eu em si, né, mas toda a equipe, o Atlético Acreano em si estava muito bem treinado pelo professor Álvaro. E foi aí que os números cresceram e eu decidi seguir, né? Aí saí pra Red Bull, fiquei no Red Bull no final do ano de 2018 ainda na Copa Paulista, renovei pro Paulistão, depois saí pro Operário, passei um ano, foi um ano muito difícil pra mim no Operário, um ano sem jogar, tive poucos jogos. E hoje, graças a Deus, cheguei aqui na no Ituano, né? Já jogamos 2 jogos, já conseguimos, depois que eu cheguei, já conseguimos aqui o objetivo, que era salvar o time para não cair. O Paulistão dá uma cota muito boa, então a gente conseguiu e tô feliz aqui, cara. Eu acredito que aqui a gente vai poder fazer grandes jogos, como sempre tenho feito aí pelo Atlético em 2018, falo Atlético porque foi um ano muito bom pra mim lá. Que massa, mano. Cara, é legal você contar essa história, porque é muito bom pra gente que ama o futebol e pra gente que é acreano ver pessoas como você, assim, se destacando no nosso futebol, tendo oportunidades, na verdade, né, e mostrando e pegando essas oportunidades que tem, que são poucas que a gente tem, e fazendo valer a pena, cara, fazendo valer a pena essas campanhas, essas oportunidades que temos. Eu sinceramente não sabia que você tinha ido pro Remo em 2013, né? Você foi pro Remo? Isso. Você chegou a jogar quantos jogos lá, você lembra? Lá no Remo, quando eu cheguei, eu fui contratado pela diretoria, né? Fiquei o primeiro turno lá, fui algumas vezes no banco, mas também não joguei. E aí fui emprestado pro Paragominas, detalhe que eu esqueci de falar, interior lá do Pará. Justamente a gente foi campeão lá pelo Paragominas, da Taça do Pará lá, o segundo turno em cima do clube do Remo. Caramba. A gente tinha perdido o primeiro jogo em Belém, na capital, de 1-0, e quando chegou lá em Paragominas a gente ganhou o jogo de 3-1. Aí o Paysandu tinha sido campeão do primeiro turno, foi a disputa do campeonato, a gente perdeu o Paysandu. Cara, legal, você rodou já muito, né, mano? Você já foi pra muito canto, né? Teve alguns que eu não falei, como o Paragominas, né? 2016 também, depois daquele ano lá perdido pro Motoclube que eu citei. Fui pro Nacional de Manaus também, né? Mas é praticamente isso. Legal, mano.
Cara, e é como eu tava falando, é legal ver essa projeção, porque grandes, aquele Atlético de 2016, 2017, 2018 foi um time assim que eu gravei com o Paulinho na semana passada. E a gente falou muito sobre isso, sobre a importância de boas campanhas de time acreanos, porque isso leva público, né? Isso traz torcedor. Como eu falei pra ele que eu comprei uma camisa do Atlético justamente pra ir pro estádio, pra representar que eu era torcedor. E cara, e aquela campanha de vocês foi uma campanha assim, tipo, eu acho que foi a primeira vez em anos que eu vi o pessoal tão preocupado com o time acreano assim, em um campeonato brasileiro, sabe? Eu sinceramente não sei se isso chegou até você como jogador, mas a gente que estava aqui acompanhando quando vocês viajavam e tal, e tinha jogo fora, a gente ia atrás de link para assistir o jogo, pegar a imagem, quando não, a gente ouvia pelo rádio, mas a gente estava querendo ver como é que o time tava, acompanhar, a gente falava de esquema tático e coisa que era inimaginável, tipo, pra times acreanos, sabe? A gente é acostumado a fazer isso com times de Série A, times europeus, e aquele trabalho do Álvaro, ele foi um trabalho muito importante. E eu vou chegar lá ainda, tenho algumas perguntas para te fazer sobre o jogo do acesso contra o Cuiabá, que infelizmente o Atlético deixou escapar. Mas antes de chegar lá, eu quero perguntar como é que era, velho, a relação de vocês no Atlético Acreano naquela campanha na Série D, o acesso para a Série C, e como é que era a relação de vocês, como é que o que o Álvaro pedia para vocês, como vocês conseguiram chegar àquele objetivo de jogar daquela forma, o entrosamento era muito alto, como é que foi esse processo para vocês? Cara, então, a gente sabia das condições que tinha o clube, né? Não tinha a condição como os outros clubes de Série C tinha, creio. No início da competição, a gente ouviu muito falar dos jogadores, até do Clube do Remo, que era o jogo de nossa estreia contra eles, que a gente ia entrar na competição como um franco atirador, né? Brigar para não cair. Mas não foi só isso, a gente sempre acreditou em nós, no potencial que cada um de nós tinha. E a gente acreditava muito um no outro, entendeu? E então ali, além de nós acreditar em nós, o treinador, professor Álvaro lá, aquele cara é um cara muito otimista, entendeu? A confiança que ele passava para nós era muito diferente. A gente se sentia mesmo bem quando ia jogar. Então a gente tinha uma relação muito boa, a gente conversava bastante, brincava bastante, mas na hora do jogo ali a gente sabia que tinha que se dedicar, a gente sabia que tinha que correr um pelo outro. E foi dessa forma, do início do campeonato ao fim, a gente sabia que não tinha tantas condições pós-jogo, essas coisas, recuperação, viagens cansativas, nossas viagens, nós ia jogar no domingo, nossas viagens eram no sábado de madrugada, chegava no local 3 horas da tarde no horário de Brasília, ia almoçar, tomava um banho, descia para treinar, para liberar um pouco a atenção de voo, essas coisas. Chegava, jantava, dormia, no outro dia já tinha jogo, entendeu? Então, isso era uma coisa que pesava muito para nós, porque toda viagem nossa, no mínimo, era 6 horas de voo, era essas coisas assim. Mas o grupo, o que fez a gente chegar lá, e quase a gente chega no acesso que era tão sonhado por todos nós, pelo estado do Acre em si, ter um time na Série B, isso ia mudar o patamar do nosso futebol, né? E só que infelizmente aconteceu de chegar na hora, a gente não alcançar o que foi traçado, né? Mas o importante é que ficou a briga, a entrega, que quem foi ao estádio no jogo do acesso viu que mesmo a gente com 2-0 atrás não deixou de brigar, não deixou de correr. Então foi isso, eu acho que um grupo unido vale mais do que muitos investimentos aí. A gente vê clubes com bastante investimento, que tinha na Série C, que nem um Santa Cruz, que nem uns times aí, quase não classificou, não classificou, brigou para cair, que são investimentos altos, uma folha de 800 mil, 1 milhão de reais, entendeu? Da hora, cara.
Mano, e você tocou num assunto legal sobre o Álvaro, que é uma coisa que eu tava pensando agora enquanto você falava, que eu acho que nunca existiu esse momento que o treinador não foi importante nesse sentido, mas hoje mais ainda. Não existe mais essa ideia de que o treinador qualquer um pode ser e qualquer treinador pode levar o time, porque se você pegar bem e fizer uma análise de times campeões, times que conquistam grandes coisas, times que conquistam títulos, são treinados por treinadores que passam isso para os seus jogadores. A gente pode pegar o exemplo do Guardiola, a gente pode pegar o exemplo do Klopp, a gente pode pegar o exemplo aqui no Brasil de caras como o Lisca, do Ceará, que olha para os jogadores e faz com que os jogadores sintam vontade de jogar. Eu acho que o Álvaro era muito isso também, a gente via nos jogos ele passando isso para vocês. Eu lembro de um jogo, eu não vou lembrar agora contra quem, que ele faz uma substituição, o Atlético acho que estava ganhando de 1-0, eu não me recordo bem, ele faz uma substituição que ninguém entende, cara, parece que ele tira um volante e coloca um zagueiro, eu não lembro, mas ele faz uma mudança que ninguém entende, até os comentaristas na hora, né, se questionam, né, cara, mas por que ele fez isso? E no final deu certo, cara, porque o time já tava muito cansado, sabe? Justamente por conta disso que você falou, das viagens e tudo mais. O time já tava muito cansado e não valia a pena se desgastar mais, porque o time já tava ganhando e o jogo já tava dado como um ganho. Então isso é visão de quem conhece o time, sabe? De quem sabe o que o time tá passando, de quem sabe de quem conhece o elenco que tem nas mãos e da necessidade que tem. E só pra gente terminar essa parte, o que você tem pra falar o quão o Álvaro foi importante na sua vida como jogador? Mas, mano, esse ponto, ele foi muito importante, sim, na minha trajetória. Ele é um cara que nunca deixou de acreditar. Ele é um cara que motiva demais a gente nessas horas. Ele passa total confiança pra gente jogar, então, quando a gente vai entrar em campo, a gente já entra sem medo de errar, por isso que as coisas acontecem. Eu devo muito a ele, agradeço ele, eu falo com ele direto por tudo que ele fez. Ele não só por mim, né, mas por todos os outros que estão aí fora, que nem Careca, fora do Brasil, o Neto, Polaco mesmo. Muito, ele é um cara que passava muita confiança pra gente, deixava a gente à vontade. Ele fazia questão ele incentivava bastante, tipo uma situação de você estar no mano a mano ali, ele até brincava, se você não for dentro do cara pra passar, eu entro lá e dou um tapa em você, eu tiro você, entendeu? Era uma situação assim que ele deixava a gente super à vontade pra jogar, se errar tem outros ali pra marcar. E vamos de novo, entendeu? Não. Então, um cara que dava 100% de confiança pra nós e aonde chegava, ele já dizia logo, nós viemos aqui pra ganhar, pra dar um show de futebol, entendeu? E aquilo ali incentivava muita gente. É um cara aí que, dessa rodagemzinha que eu tenho aí de alguns clubes, sinceramente ainda não vi igual a ele, assim. Tenho muito respeito também pelo Zago, que do Red Bull é um excelente treinador também. São dois caras diferentes que eu encontrei nessa minha vida de futebol aí, foi. O Álvaro, hoje eu tenho um pensamento que ele não tá em um time de uma Série B, essas coisas assim, por causa do temperamento dele. Ele é muito explosivo, mas como treinador não é um excelente treinador. Da hora. Eu particularmente torço muito pelo Álvaro, torço muito para que as pessoas notem a qualidade que ele tem, porque fazer o que ele fez, na verdade nós como torcedores do Atlético e nós como amantes do futebol acreano, a gente nunca vai esquecer essa campanha do Atlético, vai ficar, assim como a gente não esquece as campanhas mais antigas do Rio Branco, do Juventus e tudo mais, mas essa do Atlético também a gente não vai esquecer pela notoriedade que deu pro futebol acreano. Eu lembro do Atlético por um bom tempo, eu acho que vocês também sabem dessa informação, ele era o melhor Atlético de todas as séries, né? É o melhor do que o Atlético Goianiense, melhor do que todos os Atlético Mineiro, enfim, todos os Atléticos. Ele teve reportagem no Globo Esporte, saiu na Globo, muita gente passou a conhecer o futebol acreano. E isso é importante, cara, isso é muito importante. Óbvio que a gente queria o acesso, óbvio que a gente queria que agora o Atlético estivesse na Série B, que a gente
ou pelo menos tivesse se mantido na C. Caiu no ano passado, esse ano joga a Série D, mas a gente não pode esquecer dessas pequenas vitórias, né? Dessas pequenas conquistas que o futebol acreano consegue, porque, cara, já é difícil, é muito difícil a gente conseguir manter um time acreano em nível nacional. E aí já fica uma pergunta, que eu fiz essa pergunta pro Paulinho, eu acho que ele não entendeu muito bem a minha pergunta. Eu não sei se ele entendeu muito bem, mas eu quero fazer para você como jogador que viveu a parada, que viveu o que estava acontecendo. No 2019, né, o Atlético caiu e o cenário que o Atlético estava vivendo era de viagens muito longas, ou seja, Juventude e Boa Esporte no mesmo grupo, né? Tipo, 2 viagens para Rio Grande do Sul. E eu perguntei para ele se ele achava que se isso tinha colaborado de alguma forma para o desempenho do Atlético não ter sido tão bom, né, ter sido muito abaixo do que a gente esperava. E para você, Eduardo, na sua opinião, isso conta pra gente? Óbvio que a gente vai ter que lidar com isso para sempre. O Acre vai estar sempre no mesmo lugar, não vai ter como mudar o Acre de lugar, geograficamente falando. A gente vai ter sempre que viajar para outros lugares, assim como Fortaleza tem que viajar pro centro ali, né, pro sul. Mas enfim, você acha que isso contou de alguma forma para que o Atlético não conseguisse desempenhar o papel o tamanho que a gente esperava? Então, mano, conta. Eu vou mentir que pesa. Realmente pesa, mas não foi só isso, né? A gente sabe que foi uma série de fatores. O time foi desmontado todo. Eu particularmente, na parada da Copa América, tava no Acre, fui assistir ainda o jogo contra o, acho que era Tombense, que ganhou de 2-1 de virada. A gente via que era um time muito diferente, né, do ano passado, um time totalmente refeito. Então eu não sei se o professor não conseguiu ajustar o time como ajustou o nosso, não sei se as peças, entendeu? Sim. Mas é série de fatores, né? A viagem pesa, mas também pesou para nós, né? Como aí nós brigamos lá em cima pelo acesso. Eu acho que o grupo, em relação salários, que eu ouvi falar que atrasou nesse ano. Então, querendo ou não, tudo pesa nesse momento. E campeonato nacional é complicado. Você sabe quando começa a perder, a ter aquelas oportunidades, a bola não entra, a gente já sabe por onde vai encaminhar. Mas eu não diria que a viagem, porque a viagem é só mais um fator. Acho que foi uma série de fatores, né, que chegou o clube cair. Eu particularmente estava torcendo bastante aqui, que é difícil a gente colocar um time numa Série C, no ano faz uma grande campanha, aí no outro ano já um desastre, o futebol já volta lá para aquela situação de novo. Mas agora tem que digerir, vamos ver aí os novos projetos aí do clube, né? Novo treinador que chegou, vamos ver qual é a mentalidade, ver se a gente consegue outro feito aí. Porque a ideia, assim, eu não sou nem um conhecedor de marketing de futebol, nem de análise, nem de nada. Mas assim, eu acho que a ideia de todo clube é manter uma base forte, justamente para quando saírem os jogadores, quando os jogadores saírem do time, que é normal que isso aconteça, principalmente aquela campanha que vocês fizeram, cara. Tipo, o Careca foi pra Malásia, né, se eu não me engano. Foi. Você foi pra São Paulo, o Polaco viajou também. Então os jogadores meio que vão buscar novos objetivos, vão buscar novos rumos. E óbvio, e claro, tem que ir mesmo, cara. Tem que ir mesmo, porque é o sonho de todo jogador, jogar em um grande clube, jogar em grandes divisões, grandes séries e tudo mais. Então o trabalho que tem que ser feito, não só no Atlético, mas nos times acreanos, é montar uma base forte, é montar um estudo de novos jogadores para poder cobrir, né, a saída dos jogadores, para que esse ciclo não quebre, cara, para que a gente não fique assim,
por exemplo, tipo, mais 10 anos esperando para que o Atlético venha, ou o Rio Branco, ou sei lá, o Independência, venha o Galvez e faça uma nova campanha de novo boa, assim. Que a gente não fique tão carente, assim, sabe? Esse espaço de tempo tão grande de uma campanha boa para outra, mas que a gente agora em 2020 com 3 times na Série D, 3 times da Criança na Série D, possa fazer boas campanhas também, consiga um acesso, que ano que vem os times se reforcem. O Galvez aí tá numa campanha boa, tá num projeto muito bom, que se reforce, que consiga levar o nosso estado, na verdade, que mostre o futebol do nosso estado pro Brasil, e mostrar que aqui tem jogador bom também, né? É isso mesmo. E como eu tava voltando um pouco lá a situação lá do nosso time também, daqueles anos lá, nosso time se conhecia muito bem, né, também, foi 3 anos, cara, foi 3 anos junto ali, a gente se conhecia perfeitamente. E em relação à situação aí que os times se reforçam, eu também torço por isso, entendeu? Eu sou acriano, meu maior sonho é ver o nosso futebol cada vez melhor. Então, quando a gente estava na Série C em 2018, sou um cara mais reservado, mas eu torcia bastante pro Rio Branco, os caras subir, entendeu? É o futebol, é o Acre. É uma coisa que vai melhorar para o nosso estado. A gente não tem que pensar só em clube A ou clube B. Sim. Certo que tem essa torcida, que o torcedor quer que o time dele vá e o outro que se lasque. Entendeu? Mas se a gente for analisar pelo geral, o importante ali é clube subir, tipo, ter 2 times na Série C aí do estado já melhora bastante o futebol. Nosso ranking cresce, né? Com certeza. Eu não sei, cara, pra quem que eu falei isso, mas eu devo ter gravado algum podcast com alguém onde eu falei que a gente não tem, cara, a gente não tem como se dar ao luxo de ter essa rivalidade no Acre. Não tem como, não tem condições. Óbvio que você pode ter seu time, assim como eu já falei várias vezes aqui, eu sou torcedor do Atlético Acreano, já desde 2014, eu acho, antes mesmo da boa campanha de vocês, eu já era torcedor do Atlético, desde quando eu vim morar aqui no 2º Distrito, na verdade, e sempre acompanhei o time, mas assim, cara, não tem como a gente querer dizer que eu sou torcedor do Rio Branco, então eu não quero que o Atlético se dane, eu quero que o Atlético perca. Não tem como ter isso ainda, porque a gente não tem uma solidez no nosso futebol. Nós não somos o Pará, que tem Remo e Paysandu com torcidas gigantescas, sabe? Nós não somos o Pernambuco, que tem, cara, times que já jogaram Série A. A gente não tem ainda essa estrutura, então a gente tem que se apoiar mesmo, cara. A gente tem que aplaudir quando o Galvez fizer uma boa campanha, seja na Copa São Paulo, seja na Série D, seja em qualquer campeonato que for. A gente tem que aplaudir quando o Atlético for bem, fizer uma boa campanha, tem que aplaudir o Rio Branco quando fizer uma boa campanha e tentar se levantar. Enquanto a gente não tiver um jogo de campeonato criando lotando o estádio, a gente não tem como dar o luxo disso, sabe? Não tem como dizer, eu sou torcedor do Rio Branco e eu só quero que o Rio Branco ganhe. Cara, enquanto a gente não for, enquanto a gente não tiver um futebol sólido, isso é um mínimo, a gente não tem como ter essa divisão de torcidas. Claro, você pode torcer pro seu timezinho, claro, você pode torcer pro seu time e tal, mas não tem como ficar com esse tipo de coisa, sabe? Nas redes sociais, ou até mesmo nos estádios, ficar zoando outro time, que a gente não tem nem, sabe? A gente não tem nem maturidade pra isso ainda, você concorda? Concordo. Dentro do estadual, sim, né? A gente podemos ter aquela rivalidade de Atlético, de Rio Branco. Mas eu acho que em competições nacionais a gente tinha que olhar pelo lado dos clubes, pelo lado do Acre, futebol, né? Então, em certo ponto a gente tinha que deixar essa rivalidade de lado durante competições nacionais, né? Porque dentro do estadual vai haver, né? Que cada um quer que seu clube seja ali campeão estadual, mas na realidade aí do campeonato nacional tinha que apoiar sim para ver o futebol do Acre melhorando. Exatamente. Agora, Eduardo, vamos falar eu separei esse momento exclusivo só para falar disso, que eu tenho muitas perguntas para fazer. E, cara, eu não sei se eu já te falei isso, porque eu já te considero como brother, né? Mas eu sou muito seu fã, cara, sério mesmo, sou muito seu fã, porque eu te acompanhei desde 2016 lá no Atlético.
E quando todo mundo só falava, eu vou ser um pouquinho polêmico aqui, não que eu não goste dele, Deus me livre de falar uma coisa dessa, eu gosto muito do polaco, mas quando todo mundo só falava do polaco, eu só falava de Eduardo. Pra mim, Eduardo é o cara do Atlético. Quando se fala em Atlético, só vem Eduardo pra mim, você é o cara. E assim, aquela campanha do Atlético, ela levantou muitas esperanças pra gente. Eu tenho um amigo que é o Isaac, ele foi a todos os jogos do Atlético na Série C, aqui no Florestão, né, quando você jogava em casa, e ele acompanhou de perto. Ele era muito fã do Igor também. Sabe onde é que o Igor tá jogando? O Igor tá em casa, falei com ele esse dia, ele parece que tá acertando pra ir pro Londrina. Massa, mano, massa. O Igor é muito bravo, cara, joga demais, o homem. E o Isaac era muito fã do Igor, e eu era muito fã seu. Cara, e aí o Atlético, né, fez aquela campanha, passou da primeira fase, foi pra segunda fase, e aí chegou às quartas de finais contra o Cuiabá. O primeiro jogo foi lá, né, foi lá em Cuiabá, e eu acho que eu não assisti esse jogo, mas você, como fez parte disso, conta pra gente como que foi o primeiro jogo, o jogo de ida. Mano, lá foi um jogo que a gente jogou muito. A gente não saiu com resultado positivo lá de dentro pelos erros de gol, entendeu? A gente pegou chances claras, duas uma com o Matheus, lateral, né, a triangulação, ele entrou sozinho na cara do goleiro, estou pra cima, jogou 1-0 pra eles, e em seguida eu fiz uma jogada na lateral, driblei 2 e fui chutar no gol, mas só que na hora o cara bloqueou, a bola ia no pé do Neto, só pra ele empurrar pra dentro. Aí o Alfredo meteu ali o pé, meteu o pé assim, não sei se não viu, o Neto, né? Sei que outro gol sozinho também. Então acho que pecamos ali na hora decisiva, né? Nos gols, que foi um jogo que a gente jogou muito mais lá do que aqui no Florestão, no meu ponto de vista. A gente, o segundo tempo, sufocamos os caras bastante. Infelizmente, 1-0, no final do jogo eles bateram escanteio rápido lá, nossa linha foi sair, o zagueiro deles entrou e cabeceou no final do jogo, fizeram 2-0. Foi uma água fria em nós, né? Que 1-0 ali ainda ia ser bom pra nós no Acre. Sim. Mas pecamos muito na finalização, pegamos ali como falei, com o Matheus, com o Alfredo. Eu tava vendo o jogo, que eu sempre gosto de ver os jogos que a gente foi muito bem. A gente tivemos umas 4 chances lá, 4 a 5 chances clara de gol, e não fizemos nenhuma, né? Então fomos punidos. A bola pune, né? É isso mesmo. Cara, beleza, eu queria que você falasse exclusivamente desse jogo por conta desse segundo gol. Eu tava trabalhando, eu acho, no dia do jogo, eu tava trabalhando, eu saí já, o jogo já tava no finalzinho, e eu perguntei pro meu amigo Isaac, né, que acompanhava vocês, assim como eu, aí o Isaac falou, pô, jogamos demais, mano, só que infelizmente tomamos 2 gols aí que não era pra ter tomado, mas e uma coisa que me deixou otimista, ele falou, mas dá pra reverter, ele falou, e a gente ficava especulando, né, sobre o que o Atlético podia fazer aqui, que a gente ia lotar o Florestão, que a gente ia fazer a nossa parte, né? Que a gente ia lotar o Florestão, que a gente ia conseguir o acesso. A gente estava muito confiante, na verdade. Eu até falei no episódio que eu gravei com o Paulinho, né? Sobre essa confiança. Eu nunca fiquei tão confiante assim, cara, numa vitória e tipo no acesso como eu tava com o Atlético Cuiabá aqui no Florestão. E aí eu fui pra esse jogo com um amigo meu, né, com o Jonathan Brito, meu xará. A gente foi pra esse jogo juntos. E, cara, lotou o Florestão. Eu nunca tinha ido no Florestão, foi a primeira de muitas, assim, que eu fui. E cara, aquele jogo ali eu nunca vou esquecer, primeiramente porque foi a primeira vez que eu fui no Florestão, então eu nunca vou esquecer por causa desse detalhe, mas também pela atmosfera, mano. Pela atmosfera, sabe? A torcida organizada, o Sangue Azul tava lá, a gente tocou, a gente gritou, sair rouco de lá. Eu tenho vídeos desse dia, depois eu posso te mandar. Eu tenho vídeos desse dia, da gente gritando, da gente
fazendo a festa, na verdade, né? E agora, Eduardo, na sua visão, como é que foi o jogo de volta? Como você sentiu na hora que vocês entraram pra reconhecer lá o gramado e viram aquela torcida lá? O que vocês sentiram? Vocês achavam que dava? Então, a gente nunca deixou de acreditar, não. A gente, como eu falei, né, antes aí, a gente era bastante otimista, confiante. Como eu falei, o Álvaro passava bastante isso pra nós. A gente entrou focado, entrou tranquilo, a gente tinha consciência que dois gols a gente faria no jogo. Sim. Mas não estava nos nossos planos pegar os 2 gols que foi pego, entendeu? Pegamos 2 gols, vamos dizer que vacilo, né? Ali o cara chutou, bateu no menino lá, não sei nem quem foi, desviou 1-0 para eles. Aí foi aonde, querendo ou não, a gente se precipitou um pouco, que foi 2, já tava ruim, com mais um, vamos dizer, em 60 minutos de jogo. Aí foi onde a gente apressou um pouco, aí acabamos tomando outro. Aí no vestiário conversamos, né, dissemos que tinha uma torcida muito linda ali fora, uma torcida que tava apoiando bastante nós. E a gente, se não fizesse gol, mas não íamos pegar mais, para dentro de casa não fazer a burrice de acabar um campeonato que foi tão bem feito, um campeonato que a gente brilhou bastante aí. Nosso time foi um dos melhores na fase de classificação. E ali voltamos focados. Em seguida fizemos 2-1, né? Já aí em cima dos caras, os caras tudo fechado. Os cara com o placar na mão, eles se fecharam muito, ficou difícil pra gente entrar, mas mesmo assim a gente empatamos o jogo ali 2-2, né? E depois que empatamos ali, a gente ainda sentiu o gosto que iria dar, né? Infelizmente ali, eu acho que você tava lá no jogo, viu que a gente ainda, depois do empate ali, perdemos 2 gols ali. O goleiro fez uma defesaça na bicicleta que o Tanque fez, que eu cruzei pra ele. Nossa, ia ser lindo aquele gol, cara. Aquele gol ia ser histórico. Então tem uma coisa pra mim que é as coisas de Deus, né? Quando não tem que ser, a gente tem que aceitar. Sim. Porque o nosso time nunca na competição tinha errado tantos gols como a gente errou nesses 2 jogos do acesso aí, perdeu a oportunidade, né? E aí uma série de fatores, né, Eduardo? Se a gente for ficar aqui, tipo, colocando no papel, foi isso, foi aquilo, a gente não vai terminar nunca, mano. Porque é uma série de fatores que levam um time perder um jogo, às vezes jogando bem, perder jogando bem, o que acontece muito. Eu lembro, eu sou São Paulino, né? Então eu lembro de um jogo recente agora do São Paulo na Libertadores contra o Binacional, onde eu posso te explicar o que aconteceu. A gente perdeu, o São Paulo perdeu o Binacional 2-1. Eu posso te explicar o que aconteceu. Foi a altitude, foi a pressão da estreia, foi o fator de erraram muitos gols, mas pô, o São Paulo foi superior. Isso se demonstrou no placar? Não. Então o que importa é o placar. Então, mas se você for explicar o jogo ele foi favorável para o São Paulo. O São Paulo foi melhor contra o Binacional. O Binacional não demonstrou, não pôs medo nenhum para o São Paulo. A mesma coisa serve para a gente analisar qualquer outro jogo, cara. Assim, e me doeu, me partiu o coração naquele dia, mas também eu saí do Florestão com sentimento misto, sabe? Eu tava triste, obviamente, por a gente não ter conseguido acesso, mas também tava muito feliz por vocês jogaram até o final. Vocês foram guerreiros, vocês não desistiram em momento algum, fizeram 2 gols, né? E foi até o fim, cara. Uma coisa muito legal, Eduardo, eu não sei se você lembra, eu acho que você nem ouviu, porque tinha muita gente, mas tem um momento que você vai cobrar um escanteio, parte esquerda, acho que não tem como te falar em que parte era, mas eu acho que foi no primeiro tempo ainda. Não, foi no segundo tempo já, vocês estavam atacando já pra área onde eu tava. E você vai, e parece que o Atlético estava cobrando muito escanteio curto, vocês iam cobrar escanteio e tipo, cobrava escanteio curto, sei lá.
E tava me irritando isso já. Aí tem hora que você vai cobrar o escanteio e eu grito, cara, na área, Eduardo, na área, Eduardo. Eu tava muito perto de você, não sei se você lembra disso não, né? Eu escuto bastante, entendeu? E eu creio que eu tenho escutado isso aí, sim. Você escutou porque você mandou na área e quase que saiu o gol, velho. Eu acho que foi a bola, eu acho que foi o João Marcos que cabeceou, não lembro quem foi que cabeceou, a bola foi na trave, parece que o goleiro espalmou, não sei, mas cara, eu gritei demais, eu saí rouco, a gente tinha o grito da torcida, né, que eles mandaram pra gente, então a gente gritou, cantou lá os gritos de guerra lá do time, e infelizmente foi isso, cara, infelizmente a gente não conseguiu acesso, mas o time jogou muito, vale que deixar registrado também que o Cuiabá foi uma grande equipe, jogou demais também, e os caras, tipo, foi por mérito que eles conseguiram esse acesso, foi por mérito que fizeram uma boa campanha também na Série B. Então, o Atlético não perdeu para qualquer equipe, né? Isso seria mais doloroso, né? Se fosse o caso do Atlético ter perdido para um time que não era tão impactante assim, mas o Cuiabá, eles realmente foram um time que fizeram valer essa classificação. E com tudo isso, Eduardo, depois que você sai depois daquela campanha, né, do Atlético, o que mudou, cara, na tua vida? Não só como jogador, mas assim, em termos de Eduardo como pessoa mesmo. A cabeça, a mentalidade, a maturidade, enfim, o que mudou na tua vida pós Série C? Então, mudou bastante, né, a cabeça. Foi uma coisa que eu aprendi muito. Que a gente, no meio do futebol, a gente tá sujeito a isso, né? A gente nunca vai viver só de conquista, de vitórias. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar bastante a cabeça para esses momentos. E foi a partir desse momento aí, apareceu umas situações, decidi, né, dar outro planejamento da minha vida aí, outras situações. E graças a Deus, junto com a minha família aí, a gente tá já desde 2018 fora do ar, que estamos bem. E espero agora esse ano aqui no Ituano, situação de Série C de novo, que possamos fazer um ano que a gente fez em 2018 aí no Atlético. Nossa, cara, a gente vai ficar na torcida aqui, pode ter certeza que eu vou ficar na torcida aqui por você, pois sou muito seu fã, continuo sendo seu fã. Mesmo você longe do Galo Carijó aqui, mas continuo muito sendo seu fã. Eduardo, muito obrigado, cara, por você ter aceitado gravar comigo. É muito legal, como eu já falei aqui várias vezes, é muito legal quando eu admiro muito a pessoa, porque eu só convido pessoas que eu admiro pra gravar o plataforma. Eu nunca convido um cara, vou convidar um cara somente porque ele é famoso. Não, eu nunca convido gente assim, eu convido somente pessoas que eu gosto. E é muito legal quando eu convido essas pessoas aceitam. E desde o começo, desde que eu te mandei a primeira mensagem, eu quero deixar isso registrado aqui. Você se mostrou uma pessoa muito, muito bacana, tipo, muito, sempre que podia responder, respondia. E a gente criou já esse vínculo aí de amizade, espero que continue. E que você continue representando o Acre, sendo essa pessoa com esse carisma que você tem. E jogando bola pra caramba, que isso é o que é mais importante. E esse espaço é seu, cara. Deixe suas considerações finais aí, manda abraço pra quem você quiser. Então, mano, eu que fico agradecido aí pela oportunidade, né? Eu sou bastante tranquilo quanto a isso, gosto de responder as pessoas, jamais vou esquecer de onde eu saí. Então as pessoas da minha cidade aí sempre vai ter um espaço aí na minha vida. E no que precisar aí a gente vai estar disposto aí a responder. Que massa, Eduardo. Tamo juntão, mano. Então até a próxima. Fechou, meu parceiro. Tamo junto.